bem, dizer que eu estou muito feliz, né, de estar aqui. Aguardei um tempinho para chegar esse dia e eu queria mesmo, né, trazer um conteúdo bem interessante, bem produtivo para vocês, porque essa é a minha missão, né? Cuidar de pessoas e agora especialmente de mulheres, que eu já cuido minha carreira inteira, mas agora específica, eu vou contar um pouquinho dessa história. E vou trazer para vocês essa temática, então, intercultural. Vou explicar o que que é isso. Eu sou psicóloga com formação no Brasil, então tenho também essa bagagem. E só dizer que eu queria agradecer a Vitória, não sei se ela está aqui, ela que me trouxe para o grupo. E eu gosto muito, viu? Parabéns, Bruna, Ludmila também, que foi com quem eu conversei. A organização de vocês é impecável. E muito, vamos dizer assim, um exemplo maravilhoso para outros grupos que a gente sabe que acaba sendo muito criados, né, por aí, que é muito bom também, mas aqui eu sinto realmente uma organização incrível. Então, muito Obrigada. obrigada também por isso, viu? Bom, então vamos lá, né, sem mais delongas mesmo, vamos iniciar aí. Eu vou fazer um share aqui, né, da, da minha apresentação. Vou Vê se pedir. você vai aí permitir, tô te permitindo. É Pronto. isso. Já deu? Aí, yes. Então, vou abrir aqui, ver se vocês estão olhando, vendo direitinho aí. Tá certo? Então, vamos começar. Então, vamos lá, né? A minha proposta de hoje é trazer algo que, na verdade, mesmo grupos tendo bastante imigrantes, eu sei que também tem outras que são no Brasil, não é? E que não são imigrantes ou querem ser imigrantes, mas de toda forma, essa aula aqui, ela vai também trazer ferramentas muito interessantes de autocuidado em geral, independente da sua condição, independente se você está nesse movimento, né, de transição, que é muito isso que a gente está chamando aqui dessas mulheres em transição quando se trata de mudança de país, né, de mudança do lar de origem, e em termos de país mesmo. Então, nós vamos falar de imigração, mas também de muito autocuidado e de propósito também, por que não? Né? Porque diante desse autocuidado, autoconhecimento, você começa a ter uma clareza maior até do seu propósito de vida, da sua missão, né? Enfim. Então, até coloquei ali ó, rapidamente alguns nomes, né? Mas para contar essa história, porque eu mesma trago não só na minha experiência profissional e teórica, mas também prática e pessoal. Eu, como uma mulher imigrante, também em transição, vou trazer aqui a minha experiência e mostrar para vocês algumas formas de se cuidar, porque senão podem acontecer algumas coisas que são até perigosas com a nossa saúde mental. E isso é que a gente não quer que aconteça, né? Então, hoje eu estou como consultora terapêutica intercultural, também mentora de mulheres, né, especialmente das brasileiras imigrantes. Estou também como mental health coach e sou psicoterapeuta junguiana. Não coloquei aí, mas como eu já falei, tenho a minha formação em psicologia no Brasil. Então, vamos passando aqui para eu mostrar para vocês, né? Porque a minha jornada eu coloquei assim que ela está em três atos, né? E do Brasil para os Estados Unidos eu tive uma jornada, né? Eu tenho uma jornada de reinvenção. Então vamos dizer assim que eu saindo da Tati, psicologia em si, vocês estão rapidinho. me vendo? Oi, tô te ouvindo. Isso, eu ia te falar, se você quiser É. clicar no botão azul ali em cima em apresentar, Sim, fica talvez, melhor, verdade. talvez fique melhor, que daí aparece É, grande pra boa gente. ideia. Eu Isso, estava direto no site aqui, né? sem Vocês problema. estão me vendo também? Sim. Aham. Deixa eu só mudar aqui essa grade aqui para ficar melhor para mim. Tá. Bom, então, voltando aqui, saindo do Brasil e vindo para cá, né? Hoje eu moro aqui no sul da Flórida, só localizando vocês. Imigrei há 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, mais ou menos, num movimento em que não necessariamente era meu, uma ideia minha, né? Eu vim acompanhando meu esposo, trouxe nossas filhas também. Então, eu tinha uma carreira consolidada no Brasil
E quando eu digo isso, é que também a gente cria uma rotina, cria uma ideia já bem formada, né, do que você quer fazer, de como quer fazer. Então, nesse sentido, eu já tinha todo o meu, né, minha estrutura. Dentro da psicologia, não só na clínica, mas também no hospital, eu tenho essa formação. Então, eu sempre atuei também nas duas áreas. Era algo que me completava totalmente, né? 15 anos aí de atuação. Dentro da hospitalar também com psico-oncologia, cuidados paliativos, né, UTI, enfim. Ou seja, uma carreira aí de estudos, eu era professora de psicologia, participava dos congressos, estava atuando diretamente ali com os pacientes, e eu falo que eu vivia quase que numa bolha, né? Porque meus amigos todos psicólogos, né? Ou se não médicos, esse povo da área da saúde. E o contato que eu tinha com o público eram os meus pacientes, né? Meus assistidos, meus clientes, enfim. Então, já começa por aí a pensar numa mudança, né, interessante de contexto e que já foi um choque para mim, porque eu tive que ter um novo começo, né? Muitas vezes, hoje mesmo, só trazendo um adendo, não sei se vocês veem aí de vez em quando a propaganda minha de podcast. Eu criei um podcast também, desde setembro do ano passado, que chama Vida de Imigrante. E hoje mesmo eu tive uma convidada que a gente estava falando bem disso, né? O tanto que às vezes a gente tem a ilusão que vem para um outro país, seja Estados Unidos ou outro, e nossa, não, mas tem tantos anos que eu faço isso no Brasil, aqui vai ser uma continuidade, né? Não necessariamente, né? Ainda mais quando você tem algumas licenças, algumas formações mesmo que não acompanham diretamente. Então, já começando por aí, a gente está falando então de choques, né? Choques culturais, que entra aí burocracia, né? Formação, um monte de coisa. E também, então, baseado nisso, dos lutos, né? Lutos que são invisíveis muitas vezes. Então, peraí, você mudou para um país diferente, um país bacana, que muita gente sonha em ir. E por que que você está falando de luto, né? Como assim? Porque luto também é toda perda que a gente vivencia, né? Especialmente que seja significativa, mas tem também as pequenas perdas. Não é só aquela perda de um ente querido, a morte física. E isso precisa ser muito bem colocado desde o início, porque o imigrante, ele vivencia muitos lutos, né? Só que são invisíveis, porque não são validados. Então, isso também entra aí no nosso, na nossa saúde emocional e vai impactar de uma forma ou de outra. E assim também, eh, encontrando uma coragem diária, né? Como é que eu vou vivenciar aqui o dia a dia? De onde eu vou tirar essa força, essa coragem, sendo que está dando nó na minha cabeça, não estou mais me reconhecendo, não sei nem mais sabendo quem eu sou, porque, pelo menos na minha experiência, eu vivenciei sim uma grande crise existencial. E é disso que eu quero contar também para vocês. Eu quero que a gente interaja um pouco aí, viu, Bárbara? Fala com o pessoal, quem quiser ir deixando no chat, deixa um emojizinho, né, dizendo se está fazendo sentido, se já quiser ir fazendo perguntas também, não Muito tem bom. problema. Mulherada, o insight, hein? Tudo precisa de energia. A luz precisa de energia para funcionar, o celular precisa de energia para funcionar, o computador precisa de energia para funcionar. Tudo precisa de energia. Então, gerem energia, mandem energia no chat, porque é Vamos uma lá. troca. A Patrícia tá mandando muita energia aqui, então vamos interagir. E uma coisa que eu faço muito também, uma dica, um insight para vocês, quando eu tô num momento de palestra e etc., que eu tô aprendendo. Eu coloco frases que fizeram muito sentido pra mim, e aí eu vou escrevendo e repetindo no chat às vezes. Então Isso, façam isso, estejam aqui, ó, gerando energia. Temos 13 mulheres aqui, dá pra bombar esse chat. dá Vambora. para bombar. Vamos Patrícia, colocando e aí. que voz Ah, mais calma e mais deliciosa de ouvir. Só de ouvir a sua voz, obrigada. parece que já tá me dando uma paz que você nem imagina. Meu Deus, que delícia. Que bom. Isso é Obrigada, um tô bom amando, feedback. tá? Então vamos lá. Vamos pensar que para falar de autocuidado e de saúde mental, a gente tem que estar, né, nessa vibração mais tranquila aí, senão vai atrapalhar tudo, né? Mas enfim. Bom, aí nessa caminhada, né, eu tive que me reinventar, literalmente, até mesmo com essa profissão,
né? Então eu fui descobrindo aos poucos que então eu não era mais a mesma psicóloga do Brasil, agora, mas continuando com o propósito, porque esse é o ponto, né? Quando a gente fala de transição, especialmente em transição de carreira, né? Profissão e tudo mais, que geralmente vai acontecer sempre para mulher imigrante, todo mundo, todo imigrante, mas vamos falar de mulher aqui, né? É você pensar que existem várias formas também. Aquela em que você tinha essa carreira no Brasil e aqui você tem que reestruturar para dar continuidade para ela, sim. Ou então que você tinha uma profissão e chega aqui, né, no país diferente, você vai criar uma nova profissão, você vai para um rumo completamente diferente, você pode descobrir isso. Ou então você não tinha, né, algo específico e a partir daqui você consegue, então, né, fazer formações e tudo mais e se descobrir, na verdade, num outro propósito que você nem imaginava. Então, são várias fases aí. São várias formas de vivenciar tudo isso, né? Mas vamos seguir, que eu não quero falar só de mim, né, gente? Então vamos lá. Ó, primeiro eu preciso trazer um pouco um conceito do que é a psicologia intercultural, tá? Ela é uma psicologia relativamente nova, apesar de desde os anos 60 aí já vir, né, estudiosos nessa área. E hoje, então, é algo que pede urgência da gente ter como uma abordagem também dentro da saúde mental, porque ela tem um estudo específico sobre o que acontece com a nossa mente, né, com as nossas emoções, comportamentos diante de mudanças, né, radicais. Esse já é o termo colocado mesmo, quando se faz uma mudança de país. E lembrando que existem os imigrantes e os expatriados, então são dois termos também importantes de se diferenciar, que cada um vai ter uma forma de reagir, de agir. Então, essa psicologia ela estuda a cultura, né, os diferentes contextos que moldam sim os processos psicológicos. Então, eu posso dizer para vocês tranquilamente, a Patrícia que existe hoje, nem que ela queira, ela não vai ser como era a que saiu do Brasil. Por mais que estudava e era curiosa, é vivenciando aqui que eu estou percebendo, me moldando, estou me transformando numa outra mulher, né? Então, essa psicologia intercultural eu descobri assim que eu mudei para cá, uma amiga minha que me contou, né, me falou, tem um pessoal muito bacana que está trabalhando com isso, ensinando sobre isso. Então, eu fiz uma formação sobre isso para poder trazer os contextos corretos, né? Enfim, como tudo na psicologia, cada área tem a sua forma, né? O seu estudo mais direcionado. Então, ela vem trazer isso, né? Esses novos conceitos e entendimentos que é muito específico para quem é imigrante, para quem é expatriado. Vocês sabem as diferenças de imigrante e expatriado? Só para eu interagir aqui com vocês. Pode abrir o microfone também, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o Eu mandei chat. ele no chat, mas eu nunca nem ouvi Ah, falar isso que você tá falando. Não sei nem pois reproduzir. Como que é. é? Fala de novo a palavra. Olha, existem os imigrantes e existem Imigrante. os expatriados. Expatriados. Exatamente. Nunca nem ouvi falar. Antigamente, A olha Thay só, falou não, Elisa não, Paloma não. Então, para todas nós é um conteúdo super novo. pois é, então eu acho muito importante porque às vezes o termo é usado de uma maneira equivocada e tem diferença. Então, já que a gente está numa aula aqui, vamos falar direito, né? Vamos entender como é que isso funciona. Então, veja bem, quando você sai do seu país com uma intenção de fixar residência em outro lugar, em outro país, mesmo que isso, né, tenha todo um processo, né? Sejam steps que você vai conquistando e tudo mais, mas você já vai com essa intenção, você é um imigrante, tá? Imigrante porque você está saindo do seu país, né? Bem dentro daquele contexto também de importação e exportação, é quase isso, né? Então você vai sair do país. E o expatriado é um outro movimento quando acontece que você, por exemplo, você tem um trabalho, você trabalha numa multinacional, e aí você é deslocado por um certo período para trabalhar em outro país, tá?
que seja por meses ou anos, geralmente grandes CEOs ou diplomatas, né? Enfim, são nessas situações. E, por exemplo, trazendo aqui no nosso contexto feminino, muitas vezes é o homem, né, o esposo que tem esse deslocamento. Claro que hoje a gente tem o contrário, né? Graças a Deus, a gente tem mulheres sensacionais aí que fazem isso, elas que são deslocadas e o marido tem que acompanhar. Mas nos dois casos, o que acontece? Às vezes o companheiro, a companheira já tem também a sua profissão e ele tem que abandonar, ele tem que seguir, né? Se quiser continuar na família, enfim, cada um no seu contexto. Mas existe um processo aí de luto, de adaptação, de transição, e tudo isso vai mudando, né? Vai alterando aí nas questões emocionais psíquicas e exige cuidado. Então, na verdade, a psicologia intercultural ela forma profissionais, né, e é uma área de atuação para aqueles que querem dar esse suporte emocional, mesmo que inicial. Porque veja bem, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, Bárbara, você sabe disso, a gente tem todo um caminho para seguir até ser um psicólogo do mesmo jeito que é no Brasil, falando de psicologia. Então, na psicologia intercultural, lembram que eu coloquei consultora terapêutica, né? Aquela primeira base ali de cuidados, mas de uma escuta culturalmente sensível. Eu adoro essa frase, porque tem diferença. Você sabe as perguntas que você vai fazer, você sabe o jeito de abordar certas questões que são mais delicadas, você sabe que a mulher, principalmente, ela pode se sobrecarregar de uma forma que ela vai entrar numa exaustão pelas questões, sim, muitas vezes, dessa transição cultural, né? E é disso que eu vou falar aqui também, né? Vamos lá, deixa eu passar o slide. Ó, quando a gente está falando aqui da mulher imigrante, a gente pode já de cara pensar em 6 setores mais impactados. Primeiro aí pensando, né, para nós aqui mulheres empreendedoras também, do profissional, isso se torna uma ferida, uma dor muito profunda que vai muitas vezes na alma da gente, né? A questão linguística, então eu mesma ainda não estou com meu inglês 100%, como eu nunca tinha pensado em sair do país, né? O inglês foi atropelando e agora tem essa barreira, e às vezes é uma dor também para a mulher, né? Para o imigrante. O financeiro, às vezes o seu padrão de vida, na verdade, vai diminuir, né? Você vai ter que ter outras fontes de recursos e tudo mais. A própria identidade, porque você começa a não se reconhecer, né? O relacional, quantas vezes dentro da família, ou com as suas amizades, ou com quem ficou no Brasil, tudo isso se modifica de uma forma que pode impactar profundamente também. E até a parental e de gênero, em que sentido? As inversões de papéis, né? Muitas vezes o marido não consegue se recolocar no mercado, você tem que assumir o papel, ou então a questão da solidão. Quantas de nós muitas vezes se vê nesse lugar, né? Que a rede de apoio ela fica mais prejudicada. Até você conseguir construir, né, essa rede, e às vezes tudo envolve financeiro, não é a mesma rede, por exemplo, de uma família que está comigo, que eu posso deixar meu filho na casa da minha mãe, da minha sogra, né? Ter até um dia, uma noite diferente com um companheiro e companheira. E não, eu preciso estar ali como mãe, como esposa, como profissional, como essa mulher que não pode dizer não, que ela se sobrecarrega totalmente em todos esses papéis. Então, nesse sentido é que a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês já tinham percebido dessas áreas aí, quem é imigrante, quer falar um pouquinho, né? O que está achando, o que sente disso, né? Se identifica com isso, porque a gente vai conversando nesse sentido, né? Alguém aí quer colocar? Paloma, aproveita e já abre seu áudio aí, já fala. Cadê você? Vamos Ela lá. compartilhou no chat, mas vai ser bom ela trazer aqui. Ah, Você tá bacana. podendo falar, amiga, ou não? Já aproveita que você tem uma mulher aqui, ó, experientaça. Deixa eu ver aqui no chat também o que ela colocou. Quem Mas eu que é? posso falar por mim, já que vocês não querem A compartilhar. Paloma.
Eu vou Ah, falar por tá. E mim. pensando mesmo. Vai, pode falar, Bárbara. E tem a Lud também, que está fazendo a transição contrária, né? Hum, Mas a gente passa por isso. O meu eu tive todos, eu acho. Menos filhos também, mas né? linguístico, profissional, financeiro, me identifico Ah, em todos. sim. Passei por esse processo e E quero veja saber bem. como ajudar as mulheres que recém chegam, qual é o suporte que elas precisam, né? Como a gente ajudar, que a gente escuta, tem que passar pelo mesmo para poder aprender. Não concordo, Não porque eu necessariamente, de como jeito dar, nenhum. Dá exato, para ir como dar pelo esse amor, não suporte, dá? né? Dá para ir pelo amor, não precisa ser Com só pela dor. certeza, Olha, uma com coisa certeza. interessante que a própria psicologia intercultural traz, que eu achei fantástico, é um plano de imigração. É algo que um profissional pode fazer, seja ele que estiver no exterior, ou mesmo no Brasil, mas se tiver essa formação. Então, se você já tem essa ideia de imigrar, ou mesmo sabe que vai expatriar, vamos trazer assim, você já pode se preparar, inclusive consumindo conteúdos, né, de pessoas que trazem isso, que explicam como funciona, porque é mais interessante. É claro que a experiência por si só, ela é única, né, e é de cada um. Mas você ter uma ideia do que pode acontecer também já ajuda demais. Você se prepara para algumas coisas, né? Então, isso é a primeira dica que eu trago. Faça um plano imigratório. Tenha em mente o que você vai fazer, como você vai fazer, mesmo que aqui as coisas caminhem por outro lugar. Mas especialmente no emocional, você saber que vai acontecer um choque, vai ter um impacto e que você já esteja em processo terapêutico, é uma coisa muito interessante, né? Já faça o seu autocuidado, já tenha, não esqueça disso, não se esqueça. Lembre que a gente não é só o profissional, não é só uma coisa, somos várias áreas ao mesmo tempo. E a gente tem que integrar e cuidar delas para a gente permanecer inteira, né? Senão a gente se fragmenta. Então vamos lá, só continuando. Ai, gente, esse computador do marido a gente não tem costume, né? Mas enfim, olha, eu trouxe um gráficozinho aqui. Veja se dá para ver mais ou menos, mas é um mapa emocional, porque o que acontece? Aí, já até respondendo essa pergunta, né, Bárbara, trazendo um pouco mais, acontece em algumas fases, né? Que é, por exemplo, a lua de mel, olha só, tá lá em cima, né? Ela é uma fase em que tudo é novo, tudo é lindo, então vem aquela questão assim, nossa, mas eu me planejei, eu tô feliz, eu consegui chegar onde eu queria, né? Tem essa empolgação e você já vai olhando essas possibilidades. Porém, vai chegando, vai passando o tempo, tem até um gráfico que mostra isso do tempo, né? Vamos pensar que essa essa lua de mel ela é imediata, mas daí algumas semanas, né, e ela pode durar algumas semanas, essa euforia e tudo mais, mas aí passou um mês, passou dois, passou três, entre 3 meses e um ano, vamos colocar assim em linhas gerais, aí você começa a passar pela negociação, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, a negociação, porque você começa a sentir muita saudade, você começa a ter algumas frustrações, especialmente com a língua, e você começa a fazer comparações, você começa a se irritar, você começa a ter uns movimentos de frustrações que você não imaginava ter. Mas isso pode acontecer. Então, é uma fase de baixa, vamos chamar assim, né? Mas que é transitório, isso que é o mais importante. Por isso que o acompanhamento e o conhecimento é importante, senão você desiste. Eu falo, chega uma hora que vai indo e você, não, vou voltar, não quero mais. Para que que eu fui inventar isso, né? Ao mesmo tempo, pode vir aquele sentimento de culpa, né? De não estar sendo grata pela escolha que fez, arrependimento e por aí vai. Mas aí passa mais um pouquinho, vamos pensar, vai passando mais de um ano e tudo, você pode entrar na fase do ajuste. E aí você vai subindo novamente um pouco mais, né, as suas emoções e tudo. Nesse ajuste, você começa a reconhecer as pequenas vitórias, a comemorá-las, você já começa a sentir que
Pode ser o celular ali, sim, já conhece a vizinhança, já sabe dirigir melhor, né? Quem nunca? Falo, pelo amor de Deus, que eu não vou dirigir nunca nessa 95 aqui, essa loucura. Hoje eu já vou para cima e para baixo, já sei tudo sem GPS. Então você vai se adaptando e vai ficando mais confortável, até chegar realmente na adaptação, né? Quando você já tem esse sentimento de pertencimento e até criativo, né? Já começa a planejar mais coisas, enfim, já sente que aqui é seu lugar. Isso pode durar, pode ser até dentro de 3 anos. Eu falo que então eu já tô bem melhor agora, já estou mais adaptada mesmo e estou gostando demais desse lugar. Agora eu vou ter minha primeira ida ao Brasil, dizem que também é outro impacto. Tô ansiosa para chegar lá para pensar, né? Realmente terminar de me despedir e agora ficar aqui tranquila onde eu estou. Enfim, então eu trago esse mapa emocional aí intercultural. Mas por que que a gente tem que falar de autocuidado? Como eu até trouxe no início, existe um risco de muito alto, né, da gente entrar numa exaustão emocional. Então, a gente coloca aí, ó, os estudos trazem cerca de 75% das mulheres, elas podem sofrer, sim, um esgotamento emocional durante esse processo de adaptação. Então, a gente está falando aí de uma janela de quase 3 anos, né? Então, se a gente não prestar atenção no que está acontecendo, não realmente através desse autocuidado, colocar os limites, a gente perde o fio da meada. E disso, de uma exaustão emocional, a gente pode desenvolver, inclusive, um termo que a gente fala aqui de burnout. Todo mundo já ouviu falar disso, né? De burnout ou não? Né? Que geralmente a gente associa ao trabalho, mas aqui a gente está falando também de um burnout cultural. Olha bem. Então, se você chega numa fase de exaustão emocional, você pode chegar. Você tem duas vezes mais chance de chegar no burnout. Eu tive esse burnout cultural, falo para vocês, né, de experiência própria. Então, naquela busca, né, às vezes de voltar a um padrão que você tinha antes e que é fantasioso, não vai rolar, você está num outro lugar, é tudo diferente, né? Mas cada um tem uma cabecinha de um jeito, né? E enquanto eu não percebi de fato isso, eu fiquei patinando ali, eu esgotei, né? Chegou uma hora que não tinha mais criatividade, eu fui entristecendo, eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Ah, mas você é psicóloga, como assim? É, mas eu sou um ser humano, então é disso que a gente está falando aqui. Todas nós temos, sim, a chance, né? E a possibilidade, se a gente não se cuida da maneira certa, né? Então, esse é um recado muito importante. Então, vamos lá, vamos para o chat aí. Se você for dar uma nota de 0 a 10, como que tá o seu autocuidado hoje? Né? Quero todo mundo respondendo. Quem está online aí, vamos falando, porque é uma reflexão. Essa resposta não é nem para mim, é para você mesmo, para a gente já começar a fazer esse exercício. Como é que tá meu autocuidado? Eu sei o que que é autocuidado? Começa por aí também, né? Porque às vezes a gente fala assim: ah, não, vou ter que fazer muita coisa, vou ter que diminuir meu ritmo. E eu falo até para as minhas clientes, né, minhas pacientes, eu digo assim: olha, autocuidado é até mesmo um banho que você vai tomar à noite e você tem uma consciência plena do que você está fazendo. Eu tenho uma paciente que ela me fala assim: nossa, é mesmo, eu tomo banho desesperada, eu pego e sem sabor, nem vejo o que eu tô fazendo, já tomei o banho. Eu falei, pois é, o autocuidado às vezes começa nos pequenos detalhes, entende? Então, nesse sentido, a gente vai tomando mais consciência e vai trazendo os freios, os limites que são tão importantes, né? Principalmente para nós. Então vamos lá, eu vou trazer aqui alguns elementos só didaticamente para a gente. Ah, tem gente que respondeu aqui, ó. Vamos só olhar rapidinho, me identificando com todos esses. Ah, tá, peraí. Aqui embaixo, nota 7. Depois de um ano, nota 9. Excelente. A outra, Paloma, né? Eu faço tudo no automático sem estar ali presente.
e falo que isso me incomoda, tá vendo? Então, eu quero que essa aula seja terapêutica, viu, gente? Para a gente refletir mesmo. Vamos tomar consciência. O que que eu estou fazendo comigo mesma? Aonde eu acho que eu vou parar, né? Então, olha aqui, ó, exaustão emocional. O que que é isso? Se você começa a perceber uma fadiga constante, mesmo depois de ter descansado. Então, você dormiu, acordou, parece que não dormiu, por exemplo, né? Ou um cinismo, né? O que que é cinismo? Quando nada vale a pena tentar, você perde a vontade, né? Começa a entrar nesse movimento de questionar. Ah, eu tô fazendo isso, mas para quê? Né? Parece até um sintoma depressivo, mas olha bem, né? Se deixar, vai aumentando. Cai o seu desempenho de coisas básicas, a própria memória, sua concentração. Você não consegue mais executar, às vezes, tarefas simples, né? Sinal de alerta, red flag. E sintomas físicos, sim, o nosso corpo fala, né? Eu que venho dessa parte da saúde hospitalar, psicossomática, também garanto para vocês. Todo sintoma é um símbolo de transformação, ele está trazendo uma mensagem que a gente precisa ler, precisa escutar. Sempre, sempre, é uma bússola. Então, veja, dores difusas, né? Insônia, enxaqueca. É claro que eu também preciso dizer que você precisa avaliar a sua questão física, nem tudo é só psicológico e emocional. Tá com seus exames em dia, né? Esgotar essas possibilidades, para aí você perceber também essa conexão emocional que pode estar interferindo. Fui clara aqui? Tá? Muito importante esse ponto. E quem imigra, o que que acontece? Não vai nos médicos porque não sabe falar inglês, falar dos Estados Unidos, né? Ou não tem um insurance que consiga ir, ou não sabe onde ir. Gente, é tanta coisa que nos atravessa, a gente vai ficando amuado, né? Isolado. Ah, não, quando eu for no Brasil eu faço meu check-up, porque lá, enfim. E aí, outro dia eu conversei com uma mulher, tem 3 anos que ela não faz um preventivo. Mulheres, não podemos. Mamografia, eu sou psico-oncologista, né? Eu preciso falar disso também, não dá para deixar, não tá certo, né? E aí vamos lá, por que que então isso acontece, né? Essa sobrecarga de tarefas, essa barreira do idioma, e isso tudo vai te exigindo um esforço extra, né? Principalmente mental. Aí a gente vai se perdendo. Tem uma discriminação também que acontece, que a gente sente, né? Eu digo que estrangeiro vai ser sempre estrangeiro, você pode ser cidadã americana, mas você é uma imigrante. Quem aqui tem essa sensação, né? Quem já está nessa fase? Não tem jeito, e somos mesmo aí, o que é que tem, né? Mas se a gente não tá com isso bem trabalhado na nossa autoestima, na nossa autoimagem, acabou, né? Você vai ser muito afetada. O próprio racismo, as microagressões que acontecem. Eu falo assim, gente, às vezes eu finjo demência. Quantas vezes você pode ir numa loja ou num restaurante, você fala o inglês com aquele acento, né, gigante. Alguns até viram a cara. Eu falo, gente, como assim? Não tá me entendendo? Não, não tá, né? Ok. Mas se você levar isso ao pé da letra, é uma fonte de sofrimento gigantesca. E tem muita gente que não consegue lidar com isso. É ou não é? Me digam aí se eu tô falando certo ou errado, né? A Ludmilla tá aqui, ó, só balançando a cabecinha. Bom demais, ó. E a perda do status profissional e financeiro, que eu já estou trazendo aí desde o início, que também é fonte, sim, de exaustão emocional e burnout cultural, tá? Vamos lá. Gente, vocês me falam do tempo porque eu falo muito, viu? Depois eu extrapolo aqui, aí vocês vão brigar comigo. Normalmente é até às 8. Você acha que dá tempo até às 8? Vamos lá, eu vou passar aqui mais rápido, mas vai dar tempo sim, porque agora eu vou trazer É. as práticas, tá? Eu queria Amanda. contextualizar, explicar para vocês tudo isso, mas veja bem, né? Vamos lá. Esse autocuidado essencial é um modelo que acompanha aí corpo, mente e alma, né? Vou trazer aqui basicamente o que que a gente pode fazer. Um pilar aí que seja uma prática pocket, algo que você possa fazer rápido todos os dias,
que não vai tomar seu tempo do jeito que você acha que vai tomar, mas só basta você ter esse desejo de cuidado, né? Então, isso precisa ser visto e considerado, porque o ganho é imediato, né? Então, primeira coisa, o que que você pode fazer com o seu corpo que já traz essa redução, né, de uma tensão? Respiração. Quantas de nós não sabe mais respirar? E é a primeira coisa que a gente aprende quando nasce, né? O bebezinho, inclusive, podem lembrar disso. Quem é mãe ou quem tem criança, quem já viu criança pequena, não importa. Toda criança, quando você olha, ela está respirando o quê? Com a barriguinha. Por quê? Ela está com a respiração diafragmática, que é a correta. O que que a gente faz ao longo da vida? Corta essa respiração no meio, fica só aqui, peitoral, não respira direito, a ansiedade vai lá para cima, você fica toda intoxicada no seu cérebro, porque é só gás carbônico, não tem oxigênio. E aí? Vamos voltar para a respiração, necessidade básica. Então, tem uma respiração, tem vários tipos, né? Talvez algumas de vocês já conheçam, outros também. Trouxe aqui esse de 4-4-4. Você puxa o ar 4 segundos, segura 4 segundos, solta em 4 segundos. E vai indo nesse ciclo, alongando os ombros, né? Você pode fazer isso rapidamente. Puxa em 4 segundos, segura 4 segundos, solta em 4 segundos e movimenta, né? Então, isso você faz com o seu corpo. Olha, eu vou dar outra dica aqui especial. Principalmente naquele momento que você conseguir se dar conta que você está num automático ali terrível. Para, observa seu corpo, começa a respirar. E aí, no mental, o que que você vai fazer? Você vai dar um nome para essa emoção, que isso é essencial. Muitas vezes a gente sofre de coisas que a gente não sabe porque não deu nem nome. Olha bem como é que funciona. Com isso, você vai ter uma clareza cognitiva e aí você vai aprendendo a lidar com isso, né? E na sua alma, você vai também se acolher, você vai ter esse toque de autocompaixão, você vai afirmar para você mesma. Essa sou eu não preciso me culpar, eu não preciso levar isso com tanto peso, tá tudo certo, isso é o que eu consigo, é o meu melhor, né? Então, isso é tão bonito, é um ato de auto amor, é isso que eu posso dizer, né? Bom, aqui também, né, era só Estou mudando toda hora aqui o lugar da câmera. Era só o exercício, né, mais esmiuçado, mas a gente já até já fez, vou passar. E eu quero trazer para vocês um método que eu tenho desenvolvido e venho trazendo, né, ao longo da minha vida, da minha prática, que se chama ALMA. Não é um nome, são siglas. E isso também nos ajuda a pensar e trazer para a prática esse autocuidado. Então, vamos dizer, vamos colocar aqui, ó, a letra A significa acolher a emoção que surge. Então, nesse movimento que você fez com o seu corpo e a sua mente e a sua alma, você já está nessa letrinha A, porque você está acolhendo essa emoção que está te dominando ali naquela hora, tá? Segundo, liberar a tensão, mas também se lembrar de quem você é, se lembrar do que está acontecendo. Isso tudo é extremamente importante para nós, tá? Porque aí você vai fazer essa liberação também do que está te adoecendo ali, né? Porque imagina, todos os dias nessa tensão, o corpo não aguenta também, o corpo e a mente. A letra M é manter o seu propósito vivo, né? É você fazer também um movimento de não se esquecer de novo que você tem um propósito, por mais que você ache que não tem, porque você mudou de país, achava que era uma coisa, de repente veio uma decepção, veio frustração, aí você fica perdida. Não, volta o foco para isso, porque você tem um propósito, sim. Como eu coloquei para vocês, eu nunca imaginava na minha vida que eu ia mudar para os Estados Unidos, que eu não ia ser a psicóloga igual eu sou lá. Hoje eu estou fazendo até podcast, olha bem, né? Sendo apresentadora de rádio, de TV. Uau, que coisa mais linda! Mas sempre com o meu propósito, trazer a mensagem e o cuidado emocional para quem eu tenho certeza que precisa, né?
E a letra A, que é o agir, agir com um micro passo, né? Em 24 horas você vai conseguir sim trazer esse lugar que você precisa, né? De entendimento e começar a pensar em novos momentos para sua vida. Então, quando eu Fabi, sinto a energia cair, pode falar? um segundo, rapidinho, só para eu ver uma coisa aqui. Sim. João, calma aí, João Serradilha. É que eu tenho uma reunião 8 horas, sem querer eu aceitei. João, a gente começa a nossa reunião às 8, tá? Sorry, eu te aceitei sem querer. Aqui é uma mentoria de mulheres. Eu vou te Entendi. remover. Desculpa. Não, sem problema, eu que te aceitei sem querer. Achei que era uma das meninas com o telefone do marido. Então você entra de novo às 8, tá? Tá ok, obrigado. Desculpa. Desculpe. Então, só recapitulando aqui, né, o nosso método e também trazendo com outras palavras, pensar também que o A é isso, né, de acolher, de dar nome, o L de se lembrar e de liberar, o M de você mergulhar também, né, para manter esse propósito vivo. E o A de avançar, agir e continuar nesse caminho. Então, quando sinto a energia cair, eu passo mentalmente por alma, né? Em menos de 5 minutos eu consigo sim me recarregar e seguir. Lembre de respirar, hein, pessoal, principalmente. Então, aqui, ó, falando de alquimia de saudade, né? É pensar que a gente pode sim ressignificar, transformar essa saudade em força, uma palavra que é, né, bastante brasileira e vem do português, não tem em todas as línguas, mas ela pode ser transformada aí de um peso em combustível, porque ela pode ser ressignificada. Então, é pensar que você pode, por exemplo, um exercício aí, ó, escolher um objeto que simbolize a sua cultura, pode ser uma foto, né, uma música, qualquer objeto que te lembre o Brasil, que você trouxe na mala, não é? Porque não? Tem um pessoal aqui no sul da Flórida que faz até esse trabalho de reconstituir um espaço, um cantinho que te lembra sua casa antiga. Olha que coisa mais genial, né? Em que você vai reviver, né, aquele sentimento de acolhimento. E é ali, então, vamos voltando aqui, que seja um objeto, um cantinho, algo que te lembre você se reconectar, né, com essas lembranças e, acima de tudo, você não esquecer que você está onde você está hoje porque você teve essa história, você tem essa história. Então é aí que vem a força, porque se deixar, você vai para energia negativa, né? E você afunda na tristeza, na lamentação, na vitimização. Agora, se você olha com essas outras lentes, né? Você vai sim ressignificar, né? E pensar, opa, não, eu sou quem eu sou hoje porque eu tenho essa história. Então, isso é muito bom. E você pode, né, ter esse lembrete, esse objeto pode ser uma âncora. Toda vez que você vacilar alguma coisa, você olha para o objeto, pega o objeto, enfim, e você se lembra da sua história. Então, essa é uma forma da gente lidar com a saudade e fazer essa alquimia, né? Aqui eu trago a questão da roda da vida intercultural, né? A maioria já deve conhecer aí, quem não conhece, a roda da vida é um instrumento muito utilizado, mas pensando aqui, nesse momento aí de imigração, de contexto cultural diferente, você trazer esses pontos, fazer como se fosse uma mandala, né? E dar valores ali para essas áreas. Assim você também vai ter uma visão maior de como está a sua situação nesse momento, entendeu? Qual você está dando mais atenção, qual está dando menos atenção e precisa de urgência ali de cuidado, né? Então, pensando nessas áreas básicas aqui de saúde, trabalho, né, barra estudos, relacionamentos, finanças, apoio, né, rede de apoio e a sua espiritualidade também, tá? As redes de apoio aí, pensando também em três camadas, então, esse par de alma, né? Quem é uma amiga íntima que te escuta sem julgamento, que pode ser uma amiga mesmo, ou pode ser até um profissional
Então, não perder de vista esse lugar que você precisa para falar de você, que é só seu, que você vai ser acolhida, escutada e não julgada. Grupos temáticos também, a gente tem vários, e a gente sabe que as comunidades brasileiras são bem estruturadas em vários lugares, então, que seja igreja, grupo de mães, de networking profissional, enfim. E as comunidades digital, né? Coloquei aqui o exemplo da Virtuosamente, que é um grupo aí que eu estou, né, colocando que é tão especial. Pode ser pelo seu Instagram, os seus grupos de WhatsApp, enfim, você também não ficar nesse isolamento é muito importante. Então, peça ajuda antes de você precisar, né? Essas redes de apoio, elas podem sim se construir aí numa calmaria, né? Trazer uma calmaria para você aguentar os momentos de tempestade que podem vir, tá certo? Plano de ação de 30 dias, estou terminando, hein, Bárbara? Você pensar aí rapidamente, né? Escolher uma área crítica dessa roda da vida intercultural. Definir, então, uma micrometa, o que que eu posso fazer para mudar isso, para melhorar essa parte, para eu não deixá-la esquecida ou mesmo anular. Agendar em 3 blocos semanais aí no calendário essas microações, porque é isso, gente, a mudança, ela não é de uma vez. Muitas vezes você vai ter que ir se acostumando, né? Você tem que fazer um pouquinho de cada vez para conseguir chegar na sua meta. E aí você vai marcando, né, os check-ins. Hoje eu consegui. E vai fazendo esse checklist. E por fim, celebrar o seu progresso, né? A gente fala em neuropsicologia também, né? A coisa dos 21 dias para mudança de hábito, é isso mesmo. A gente começa. Dentro de 21 dias parece que a coisa já vai ficando mais acomodada e daí um pouco a sua mudança já fica mais constante, né? Então, para finalizar, tá vendo? Consegui. Sinais de alerta, né? É a gente pensar que ignorar esse autocuidado, ele pode te levar, sim, a essas crises de ansiedade, ou mesmo cronificar essa ansiedade, trazer essas somatizações físicas, ou seja, doenças físicas provenientes desse emocional abalado. O isolamento social, que não pode acontecer, e com isso, perda de oportunidades, né? Então, o seu propósito ele fica difuso, confuso e você pode estagnar em várias áreas. Então, nesse sentido, olhar tudo isso, né, com apoio adequado, como uma oportunidade de transformação, que essa jornada de imigrante ela seja construtiva, poderosa, uma fonte de autoconhecimento, de crescimento, enfim, aproveitar o melhor que a gente pode ter disso tudo. Tem as baixas, tem as tempestades tem, mas como diz o ditado, toda tempestade ela acaba e o sol ele vai raiar uma hora, né? Então esse é o meu recado. Eu queria deixar aqui um presente para vocês, tá? Para quem está aqui online, para quem está aqui ao vivo, né? Para quem não está também, acho que fica gravado, mas eu quero presentear 20 mulheres aqui desse grupo, virtuosamente, com uma avaliação, uma análise emocional personalizada. Então, individualmente, eu quero que vocês me sigam lá no meu Instagram. Esse é o recado, tá? Tem que seguir no Instagram ir lá na minha DM, no meu direct e digitar virtuosamente. Eu vou entrar em contato com vocês, a gente vai agendar um horário e nós vamos fazer essa avaliação, que aí eu posso dar um direcionamento aí, né, para quem está querendo se encontrar, que essa aula tenha tocado, né, vocês aqui e trazido essa mensagem que a gente não pode se abandonar, a gente não pode se esquecer. Então é isso, pessoal. Muito bom, gente, meu Deus, que paz essa mulher, Patrícia. Eu tenho mais duas reuniões, Patrícia, que eu tinha que chegar com os dois pés na porta, botando fogo nesse povo. E eu tô aqui agora, na paz de Deus. Gente, vocês sentiram também Bom, essa paz que essa mulher transmite? que Nossa, e bom. que conteúdo Muita paz, muita maravilhoso. paz.
Babi mandou pra mim, amiga, tem 85 anos que eu não tenho uma paz como a de hoje. Gente, que maravilha! Que bom, Nossa, o fico muito tom, a feliz. calma, a Ó, então eu vou tranquilidade. trazer uma aula depois, meninas, só de técnicas de relaxamento. O que que vocês acham, hein? Ai, eu Nossa, quero muito! Desestressar. meu Deus, eu falei pra Lud, se essa mulher ficar 10 minutos só no meu ouvido à noite, eu durmo igual um bebê. Que Durma! delícia. Mas brincadeiras à parte, foi realmente muito bom e me trouxe muita paz. Eu não poderia deixar de enfatizar isso para você, Patrícia. O Sim, conteúdo também extremamente incrível. Cara, eu faço muito treinamento, Patrícia. Eu estudo muito, eu vou atrás de muita coisa. E eu nunca ouvi isso que você tá dizendo. Acho que eu nunca acessei essa bolha, eu nunca acessei pessoas com esse conhecimento que você trouxe. E ótimo. parar, olhar com amor e se perguntar e se elogiar e falar: você está fazendo um excelente trabalho, parabéns por isso, nós estamos avançando. Isso Então, aí. Tá eu vivo num vendo? ambiente de metas muito altas, então Eu normalmente imagino. é eu posso mais, vambora, uhul, não sei o quê. E, Então, ter esses momentos também de olhar com muito amor e de valorizar tudo que já foi construído é algo essencial. e Então, hoje eu posso guardo deixar só um último recado, né? Que a gente não perca a nossa essência do feminino. Porque nós somos mulheres, naturalmente a gente sabe acolher, gente. Por que que a gente não acolhe a gente mesmo, né? Então muito. fica aqui minha pergunta para todas nós. Eu não sei vocês, mulherada, mas o meu DM já tá assim, ó, virtuosamente. Maravilha. Encerrando aqui, vocês me dão um prazinho, tá? Que eu vou responder todo mundo e a gente vai ter um encontro, sim. Pessoalmente, vai ser um prazer. Patrícia, muito obrigada. Obrigada por aceitar estar conosco. Obrigada por transbordar na nossa vida. Obrigada por ter encarado o seu processo e, através do seu processo, hoje você poder transbordar na nossa vida. Foi incrível. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Eu que meninas, também, por agradeço. estarem aqui. E nos vemos daqui 15 dias na nossa próxima aula. Fechou? Combinado. Obrigada, Gratidão. Patrícia. Deus Gratidão pela abençoe. presença de todas aí. Foi ótimo. Tchau, tchau. Um Beijo, beijo. Obrigada, Patrícia. Ah, Beijo, beijo, meninas. mulherada. Até a próxima. até a próxima. Tchau, Pessoal, tchau. vocês vão ter que sair da sala porque eu vou ter que aceitar nessa mesma sala, tá? Tô saindo. Tchau, tchau. Só pra saber, sem problemas, as outras meninas. Tchau. Vamos ver se vai dar certo, se todo mundo sabe sair da sala. Mulherada, quem não é da minha da minha reunião de 8 tem que sair, tá? Porque eu não vou encerrar essa sala. Oi, Andresa. Oi, João. Oi, boa noite. Oi, Bárbara, boa Boa noite. noite. Tudo Boa bem? noite, Como vocês João. estão? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tô bem demais. Andresa, a reunião que eu tava tendo era de mulheres, e aí eu te aceitei, porque às vezes as mulheres caem e entram de novo, e aí eu te aceitei achando que era da reunião. Eu fiz o mesmo com o João. Mas o João eu vi que era nome de homem, eu já falei, João, não é aqui não, é a próxima. Aí ele esperou e entrou de Tudo novo. bem? Mas o seu eu já tinha acabado de falar sobre o João, eu falei, ah, tá tudo bem, ela vai notar. Luciana, você é de agora, de 8, ou você tava na reunião do Virtuosamente? Acho que você é do Virtuosamente, né? Acho que você não tá me ouvindo. Eu vou remover. Se for, você entra de novo. Um segundo. Que às vezes as pessoas não sabem sair da reunião e acaba ficando na reunião, porque é a mesma sala. E aí, como vocês estão? Tá joia, Andresa? Você fala de onde? Tudo jóia. Eu tô aqui em Tucson, no Arizona. Arizona. Eu tive o prazer de conhecer o Arizona esse ano e foi assim. Surreal, foi maravilhoso. Nossa, foi muito bom. Infelizmente, não pude conhecer tanto, 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 que a gente ficou muito dentro do resort, né? A gente foi com a empresa. Ficamos muito dentro do resort, mas a gente fez uns passeios de buggy, umas coisas Que maravilhosas. legal. Nossa, foi Vocês muito foram bom. em Phoenix? Isso, aham. Arizona. Eu acho que você é uma das nossas primeiras do Arizona. Então, eu tava falando pro meu esposo que eu entrei num grupo e eu não vi ninguém com o DDD daqui. Eu falei, olha, amor, por um lado é muito bom, né? Muito bom. Tem muita praça para conquistar aqui. Exatamente, exatamente. Muito bom. iPhone é Scarlett.
Boa tarde, Boa noite pra mim. Você tá boa falando de noite. onde? Aqui também já é de noite. Ah, tá. Só o tempo passou correndo que nem viu, né? Muito bom, É, então. Scarlett, você fala de onde? eu de Nurque. Nurki. Acabamos de chegar daí. Tem um mês que a gente mudou pra Flórida. Morávamos aí até um mês atrás, mais ou menos. Sério? Nossa, eu queria ir morar pra Flórida. Nossa, tá sendo bom aqui, hein? Vou já plantar uma semente. Ai, gente, esqueci de encerrar a gravação da reunião.